Olá, estamos de volta com mais um Direito Simples Assim. Eu sou Tamara Santos, estou aqui com os meus colegas Cláudio Silveira, Morgana Gonçalves, e eu quero convidar vocês, né? Além dos assuntos que tratamos aqui no podcast, a gente também tem as nossas páginas. Tem o nosso Instagram, que é Direito Simples Assim, ADV. A nossa página no Facebook, que é Direito Simples Assim. Então, passa por lá, segue a gente, que tem muito conteúdo bacana. Além disso, também temos a nossa coluna aqui no Jornal Estado de Minas, no EM Digital, no portal UAI. E hoje a gente vai falar de um tema muito corriqueiro, muito confuso para algumas pessoas, que é o trabalho temporário. E para falar aqui com a gente trouxe uma advogada especialista na área do direito do trabalho, que é a doutora Renata. Seja muito bem-vinda, doutora, aqui ao nosso podcast para conversar sobre esse assunto, né? Obrigada. Afinal de contas, as festas, né, de final de ano tá chegando, sim, o mercado aí demanda mais, o mercado fica aceso, né? Então tem um maior número de contratação. Verdade. E a gente pode falar que essa contratação, ela é temporária, né, desse trabalhador, ou é contrato de experiência? Qual que é a diferença aí? Existe alguma diferença? Boa pergunta. As pessoas confundem muito, sabe, Tamara? Porque muitas vezes o que o mercado popularizou como contrato temporário não é mesmo o contrato temporário regido pela Lei 6.019. Não é. O contrato temporário, ele tem as suas especificações, né? Ele, na verdade, ele surgiu para atender a um tipo específico de demanda. Por exemplo, você tem uma empresa e a partir de 1º de dezembro você tem um empregado permanente que vai entrar de licença maternidade. E essa empregada é ótima, você não quer dispensá-la, nem pode, porque tem estabilidade. E o que você vai fazer? Deixar um buraco na sua empresa daquele funcionário que é essencial. Às vezes ela é chefe, gerente no setor, que não tem como você mexer, teria que contratar uma pessoa para substituí-la. Então, muitas das empresas usam do contrato temporário, busca no mercado aquela empresa que pode terceirizar, né? Porque nem toda empresa é permitido ter o contrato temporário. A empresa que faz, que cede esse tipo de mão de obra, ela é uma empresa especializada que tenha registro, autorização do Ministério do Trabalho. Então não é aquele mesmo trabalhador ali que é contratado, por exemplo, por uma loja de shopping, por um comércio, alguma coisa assim, né? Porque tá todo mundo aí na expectativa dos presentinhos, né, de Natal. Pode ser, mas pode não ser. Quando você contrata um vendedor para sua loja, porque dezembro vai aumentar as vendas, você pode contratá-lo pelo contrato de experiência. E aí é um contrato que tem um prazo de 90 dias. Pode ser contratado 45 dias, 30, 60, mas é um contrato que não passa de 90. O contrato então temporário não é diferente. Um contrato temporário, então. Sim, o contrato temporário tem as normas dele. É um contrato que dura 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90. Ora, ele tem a durabilidade de 270 dias. Muito diferente do contrato de experiência, que é de 90 dias. Né? Então, assim, popularizou, né? O pessoal chama de contrato temporário, mas muitas vezes não é o da lei específica, né? Mas é importante e realmente ajuda muito as empresas, porque tem um acidentado, precisa colocar uma pessoa para substituí-lo. Então, é um contrato que tem um prazo longo, mas certo, determinado. Entendi. E ele não se confunde aí com o contrato de experiência. Sim, verdade. Aí, gente, isso é bacana, isso é interessante. É bom saber ali quais são os termos, né, que você aí do outro lado está sendo contratado ali para exercer, né? Sim. Porque o contrato de experiência, ele pode ser efetivado depois, né? Lógico, sim, perfeitamente. Gostei do seu trabalho, fez um bom trabalho no final de ano, né? Então, passou o prazo da experiência, ou de 45 ou de 90 dias, que é o prazo máximo, eu quero te contratar. Então, eu, pessoa jurídica, vou contratar a pessoa física diretamente, ao passo que aquele outro contrato temporário não funciona assim.
né? O temporário, ele é empregado de uma empresa que disponibiliza esse empregado para prestar serviço numa tomadora, né? Aí, vencido o prazo, eu posso até chamá-lo e falar, olha, gostei do seu serviço, então agora eu quero te contratar direto. Então, aí sim é outro, né? Outra contrato, relação. né? Ele vai deixar de ser empregado daquela empresa especializada para passar a ser empregada da tomadora de serviço. Né? Muito bacana. Mas tudo é importante. Tudo é emprego, né, gente? Não, sim. Doutora Renata, é um prazer tê-la aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. E, doutora Renata, e qual que são esses direitos desse trabalhador temporário? Olha, ele parece muito com o contrato de experiência que a Tamara está mencionando. Ele tem direito às férias proporcionais, ele tem direito ao 13º, ele tem direito ao fundo de garantia e, consequentemente, ele tem direito ao seguro-desemprego. Agora, o contrato de experiência não vai ter direito ao seguro-desemprego, porque são só 90 dias. Então, esse trabalhador vai ter seus benefícios trabalhistas e previdenciários garantidos. Carteira assinada, normalmente. O que ele não vai ter direito? Ao aviso prévio e à multa de 40%. Porque é um contrato determinado. Então, ele não tem direito ao aviso e à multa de 40%. Férias e 13º, salário, hora extra, adicional noturno, tudo isso para ele é garantido. Tá? Assim como você falou, o seguro-desemprego. Importante, ele vai ter direito às parcelas do seguro-desemprego, sim. Caso ele não seja recolocado, né? Porque muitas vezes ele pode sair de uma empresa e ser direcionado para outra imediatamente, né? Então, aí pode acontecer. E quando ele for assinar esse contrato de trabalho, o que ele deve observar, doutora? Exatamente isso. Qual o tipo de contrato que está sendo firmado com ele? Né? Se é um contrato de experiência, se é um contrato por obra certa, se é um contrato de trabalho temporário, regido pela Lei 6.019. Então, assim, observar se consta, a carteira vai ser assinada, o recolhimento previdenciário, se ele tem direito a um seguro no contrato temporário. Né? Então, observar essas questões. Porque o que eu observo, muitas vezes, Morgana, que os empregados, eles me ligam e falam, doutora, eu fui dispensado, não recebi o aviso. Aí eu vou lá, mostro para ele, a sua carteira está assinada como contrato de experiência, é um contrato temporário, não tem direito, nem a multa dos 40%. Então, observar isso, porque às vezes ele não assina um contrato, mas a carteira de trabalho é um contrato de trabalho. Sim. Tá? Então, tudo tem que estar anotado ali. Doutora, a pergunta que mais chegou para a gente. Se eu assinar um contrato de trabalho temporário, vou perder minha Bolsa Família? Me perguntam também muito isso. É o seguinte, houve uma modificação na lei para isso, sabe? E o trabalho temporário não perde. Agora, vamos ver a questão do contrato de experiência. Porque eles se confundem muito. O contrato de experiência vai ter uma questão que é importante. Se aumentar a renda por pessoa, que a gente fala per capita, por pessoa, no âmbito familiar, não pode passar de meio salário mínimo. Se essa renda aumentar, aí ele vai perder. Mas aí é meio salário mínimo por pessoa. Por pessoa. Então, se essa renda aumentar, então vai pegar. Nossa família são 4 pessoas. Eu não estava trabalhando, mas a partir de agora eu tenho um contrato de experiência. Agora em dezembro. Então, vai aumentar a renda familiar. Se essa renda for mais do que meio salário mínimo por pessoa, eu corro o risco de perder o Bolsa Família. Lá no contrato temporário, isso não vai acontecer porque houve uma mudança na lei para atender essa situação. Tá? Claudinho. Doutora Renata, grande prazer em ter a senhora aqui hoje à tarde. O seu conhecimento é esplendoroso em relação às dúvidas que nós estamos colocando aqui. Eu tinha diversas dúvidas em relação ao tipo de, no caso, contrato temporário e de experiência. Agora que eu estou começando realmente a entender um pouco essa diferenciação. Realmente tem a confusão, né? É uma confusão assim que
vem muito por causa do final do ano. O pessoal acha que é uma coisa, que ele vai ser contratado para poder fazer um determinado serviço, e não é bem aquilo. É diferente. Os direitos, eles são diferenciados. Mas eu acho importante a gente pensar aqui também no lado da empresa. Ótimo. Né? Então, assim, Perfeito. às vezes o empresário acha que tem que fazer uma determinada contratação e às vezes é outro tipo de contratação. Então, a minha primeira pergunta aqui para a senhora iria ser o seguinte: que tipo de empresa que pode contratar um temporário? Cláudio, no meu entendimento, qualquer empresa pode contratar um temporário, né? Desde que ele tenha um permanente, um funcionário permanente que esteja afastado, que precise ser substituído por um tempo certo, ou então um aumento na demanda do serviço. Eu tenho uma empresa que, de repente, fizeram um pedido enorme e o meu pessoal não dá conta. Então, eu vou contratar umas pessoas por até 180 dias ou 270 para suprir aquela demanda. Então, assim, qualquer empresa hoje está apta a contratar um temporário, né? O que tem que ser analisado eu vou precisar de uma pessoa 180 dias ou vou precisar de uma pessoa, por exemplo, por 30 dias só? Porque aí eu posso optar pelo contrato de experiência, né? E aí o contrato de experiência é feito diretamente com a empresa. Ou é outra questão que essa empresa tem que pensar. Eu vou contratar diretamente, então eu vou estar assumindo todos os ônus financeiros daquela pessoa. Eu contratando temporário, eu vou estar contratando uma terceirizada, uma outra empresa que vai colocar para mim um empregado dentro da minha empresa para fazer o contrato temporário. Essa pessoa, eu não gostei muito, não está se adaptando, ela pode ser trocada, ela pode ser substituída. Então, isso tudo, agora, qualquer empresa pode realmente usar dos dois contratos, ou da experiência ou do contrato temporário. A senhora acha, assim, observando o ponto de vista do empresário, né? É vantajoso para ele hoje ter o contrato temporário? Eu acho que sim, desde que ele observe duas questões. Primeiro, a idoneidade da empresa que ele está contratando, né? Ele tem que fazer uma pesquisa e hoje nada melhor do que o Dr. Google, né? Vai ali, pesquisa, olha na Justiça do Trabalho, demandas, na Justiça Federal, como é que está, né? As questões tributárias, no cível. Então, faz uma pesquisa. A empresa tem que ser idônea e ele tem que saber outra coisa, que o fato pode dar algum problema lá na frente e ele ter realmente a responsabilidade subsidiária, né? Então, ele tem que ver se a execução do contrato está sendo realmente efetivado, né? Se ele está pagando salário em dia, se ele está recolhendo o fundo de garantia, o INSS daquele funcionário que está lá, né, com ele. Ele olhando isso e só pagando a fatura para a empresa que ele contratou, depois de verificar essas questões, eu acho que realmente há uma economia, principalmente porque vai mandar para ele um empregado que já está, que já tem experiência, que já está treinado, né? Se ele se faltar, tiver algum problema, ele vai ser substituído imediatamente pelo outro. Então, isso eu acho um ponto forte no contrato de temporário. Nessa questão que a senhora está levantando sobre os cuidados que um empresário ele já devia, no caso, ter em casos assim, a senhora já até abordou-se um pouco a minha próxima pergunta, mas existe uma seara hoje de ações envolvendo, às vezes, casos assim. Sim. Que tipo de cuidado que a senhora acha mais específico que o empresário deve ter com esse tipo de contrato temporário? Qual é o erro que o empresário, às vezes, mais faz quando ele faz esse tipo de contratação? Eu acho que é achar que ele contratou uma empresa e que ele não tem responsabilidade nenhuma em relação ao interessante. empregado. Sabe? Eu acho que ele acha que, eu estou pagando a empresa, então está resolvido. E não é assim, né? Nós temos hoje muito aí, está até mudando, sabe, doutor Cláudio? O nosso Supremo tem entendido que existem outras formas de contrato de trabalho que não seja só a CLTista, né? A de carteira assinada. Então, assim, nós vamos passar, eu acho que daqui os próximos anos nós vamos ver muitas mudanças. E o empresário, ele precisa se ater a isso, a responsabilidade dele nessas questões, né?
ele está assinando um contrato e se ele não fiscalizar, primeiro ele tem que contratar uma empresa idônea. Então, ele tem que olhar isso, qual é a empresa que ele vai contratar, e depois fiscalizar a execução do contrato. Se ele não fizer isso, ele realmente pode ser apenado lá na frente com a responsabilidade subsidiária que está aí, né? Doutora escancarado. Renata, nesse sentido aí eu fiquei um pouco curiosa. Por quê? Eu tô aqui pensando. Se o trabalhador que é temporário, né, ele é vinculado aí a uma outra empresa, né, Sim. a terceirizada. Sim. Ele é funcionário dela, na verdade, Sim, né? sim. Mas ele tá dentro da minha empresa exercendo ali alguma atividade. Sim. Então, se ele sofre ali dentro da minha empresa algum acidente, alguma coisa assim, eu poderia ser responsabilizada por isso? Pois é. Ou seria a empresa terceirizada? O empregador dele é a empresa terceirizada, empregador direto. Ele pode, sim, discutir judicialmente a situação. Por exemplo, ele sofreu um acidente porque a empresa que ele prestava serviço não fornecia os EPIs adequados. Então, numa ação, eu posso chamar as duas, por que não? Né? Eu posso discutir, ele é meu empregador, ele responde primeiro, mas a empresa que eu prestava o serviço também pode responsabilizada porque ela não forneceu os EPIs adequadamente. O acidente foi porque a bota estava desgastada, porque a luva não era adequada, e a justiça entender que há sim uma responsabilidade, até mesmo solidária. Né? Se não for solidária, pelo menos subsidiária. Né? Pode haver sim, tá? Então, gente, mas vamos tomar um cafezinho, né? Porque o papo tá bom, mas a gente também tem que, né, nutrir aqui, né? Porque senão... Vão provar o café de quem? Da Tamara. O café deu. Então é café. Então é por isso que ela pediu, tá vendo? Com certeza. Com certeza. Eu quero aprovação, Entendo. gente, pra saber se tá bom. Isso mesmo. Renata, enquanto a Tamara faz o nosso delicioso café ali, eu queria te fazer uma última perguntinha que me veio à mente na hora que vocês estavam conversando. Me veio uma situação muito interessante. É o seguinte, o trabalhador que está no contrato de, assim, no caso, experiência, não é Sim. o temporário. Sim. Nessa questão de responsabilidade, se tiver algum acidente, a empresa Sim. que tem o contrato tem essa responsabilidade? Sim, total. O contrato de experiência é feito direto com a empresa que está contratando, né? Sim. O contrato de experiência, ele vai suspender, e aí ele vai para o INSS, vai ficar afastado, né? E aí vem as discussões. É um contrato a termo, e como é que vai ser quando ele voltar, se vai ter estabilidade, se não vai ter. Então, assim, a justiça vai ter que discutir, vai ter que analisar, e cada caso vai ter uma conclusão que a gente teria que saber o caso em si, né? Porque muitas vezes a gente entende que pode haver, por exemplo, a indeterminação do contrato pelo acidente e a justiça entender que não, né? Sim. Então, mas de qualquer forma, há responsabilização do empregador, mesmo que seja contrato por prazo determinado. Eu acho essa questão muito interessante, porque a gente vê muito a flexibilização envolvendo as leis trabalhistas. Sim. E a gente observa, às vezes, que essas questões ficam um pouco à margem, às vezes. Eu O não trabalhador gosto tem que muito, saber sabe, disso, né? doutor Cláudio, de afirmar, não, ele vai ter estabilidade, quando ele voltar ele vai ganhar, porque a gente cria uma expectativa que às vezes não é a verdadeira, Sim, né? sim. A justiça tem mudado muito, as respostas do judiciário mudaram muito, né? Então, assim, há margem grande para discussões. Então, há um trabalho árduo do advogado, né? E um bom trabalho realmente pode gerar respostas boas para o empregado. Mas, Sim. infelizmente, pode chegar e o judiciário entender que naquele caso não há, por exemplo, a estabilidade, que quando ele voltar, o contrato era de experiência, já terminou, né? Então, realmente pode haver mesmo essas questões. Mas eu acho que há uma boa discussão nisso aí. Não, com certeza. Doutora Renata, e ainda nesse assunto,
E se houver um assédio dentro da empresa, quem será responsabilizado? A mesma situação, né? Eu acho que as duas, né? Uhum. Porque no caso do temporário, né? Isso, no caso temporário. Sim, eu acho que judicialmente eu chamaria no polo passivo as duas empresas. Né? Primeiro, porque me colocou numa empresa que gerou um problema para mim. Né? Então, eu chamaria as duas empresas no polo passivo. Eu entendo que há realmente a responsabilidade subsidiária. Principalmente para eu fazer a prova, né? Porque aí eu fui assediada dentro de uma empresa que eu estava prestando serviço. Eu acho que o polo passivo é bem claro e acho que, nesse caso, a justiça daria realmente a questão da responsabilidade subjetiva. Não daria, por exemplo, talvez o vínculo. Porque aí o contrato, se ele é válido, não tem por que discutir o vínculo. Né? Mas a responsabilidade subsidiária, sim. Doutora, a senhora falou aí da questão do assédio moral aí, a questão da prova, né? E a gente sabe que muitas vezes a produção dessa prova aí é meio complicada. Muito. Como que, no caso ali, o trabalhador ele pode se assegurar, se proteger nesse sentido, para ele poder ter ali os meios necessários para conseguir provar? Ai, peguei na ferida, né? Eu sou muito consultada, assim, sabe? Doutora, fulano, meu chefe tá... Aí eu falo assim, olha, tem câmera? A gente pode entrar com uma cautelar pedindo as imagens. Não tem, não. A maioria das empresas nem tem, né? Então você filma, grava, né? Hoje celular, né, tem que ser usado. Coloca aquelas canetinhas. Eu já tive um caso numa canetinha. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa canetinha. Já tive um caso também desse. De uma canetinha. Então, assim, é difícil, porque muitas vezes o que eu sinto é que os colegas não querem se envolver. Né? Porque trabalham na empresa, porque é o chefe, né? Então vai ajudar a Tamara, mas em corre o risco de perder o próprio emprego, né? Então é uma situação realmente difícil, sabe? E muitas vezes o que eu tenho percebido é que às vezes as pessoas acabam pedindo demissão, porque não suportam mais. Talvez aí é necessário, né? Precisa de uma conscientização maior, né? De todo o ambiente de trabalho. Porque aquele também que presencia, né? A questão aí do assédio, ele também, de alguma forma, ele está sendo responsável. Porque se omite, ele está permitindo que ali esteja acontecendo, né? Um aspecto criminal, pode ser ele amanhã. Sim. Então, assim, é um dever quase que moral, não só, né? De ajudar essas pessoas e, né, colocar aí, né, verbalizar isso. O que eu tenho percebido hoje é que as empresas têm adotado medidas, né, para poder melhorar essa situação, ter um canal de denúncia. Olha, isso é interessante. Tem um canal de denúncia. Tem feito, por exemplo, reuniões, né, onde se pode, não aponta, né, mas pode se falar, né, determinadas coisas. Determinadas condutas. Né? Então, assim, e orientado o pessoal da gestão para passar isso para os subordinados, né? A gente, infelizmente, na minha opinião, está muito difícil de viver, né? Viver hoje é muito complexo. Você chega numa empresa, antigamente você chegava, abraçava, dava beijinho, que roupa linda, nossa, mas você tá com... Hoje você não pode ficar fazendo isso. Se você dá um abraço a uma colega, o pessoal pode achar que você está assediando. Então você tem que ter realmente, mudar, né? Hoje tudo tem que ter muita... A postura, logicamente que você sabe com quem que você pode ter esse tipo de abraço, esse tipo de conversa, né? Mas eu falo, tem que ser evitado, né? Porque viver hoje não é fácil, né? Eu acho que realmente complicou, né? Eu já tenho 30 anos de advocacia, eu vejo que as situações anteriores eram muito mais tranquilas, a gente não via esse tanto de assédio, não via esse tanto de problemas, né? Mas gente? É porque eu acho também que antes as pessoas não denunciavam, né? Não tinham muita informação. Com a abrangência, né, dos meios de comunicação, a informação está sendo levada adiante, perfeito. Né, à distância, né? Então, as pessoas têm mais coragem para denunciar. Isso, as pessoas vão criando. Eu conheço uma pessoa
que o chefe dela vive gritando com ela pelo WhatsApp, dando ordem, gritando mesmo. Então você imagina viver com isso diariamente, com a pessoa gritando com você o tempo inteiro. Não tem como. Eu falo o seguinte, ninguém sai de casa hoje para ser maltratado, né, gente? Isso não existe. É o mínimo, né, que exige é respeito, eu acho né? que tratar o outro como você gostaria de ser tratado é o máximo. Eu acho que a vida estaria muito melhor, né? Muitos problemas seriam evitados, né? Sim. Mas Eu isso queria aí. pegar um ganchozinho rápido no que a doutora Tamara falou, que eu vi uma discussão sobre isso ano passado, que eu achei isso interessante a gente trazer para cá, para de repente a senhora assim até dar uma orientada nas pessoas que vão pegar esse tipo de serviço no final do ano, esses ditos serviços temporários. Eu vi algumas denúncias de algumas pessoas que disseram que foram exageradamente cobradas para fazer aquele serviço no final de ano, às vezes de venda, de não sei o que e tal, e que se gerou uma discussão se aquilo era ou não assédio moral. Qual que é o limite disso, na opinião da senhora, do que o trabalhador pode ver assim, ó, isso aqui está demais, isso aqui é dentro do que eu tive a contratação, para a gente encerrar. Olha só, eu fui contratada para ser vendedora e comecei muito bem vendendo, né, na loja, roupa, tudo bem. De repente, o meu chefe pede para eu também mexer no estoque. Então, além de vender, eu tenho que fazer o serviço de estoquista e aí, isso tudo no contrato temporário. Ele me pede também para poder passar aí no banco, para poder levar os boletos, fazer algum pagamento para ele. Então, eu tenho que vender porque eu ganho comissão, ele vai prejudicando as minhas vendas, porque eu estou saindo, eu estou mexendo no estoque, né? Eu não acho que isso seja realmente um assédio moral. Acho que, na verdade, o empregador acaba extrapolando o direito dele que ele tem sobre o trabalho do trabalhador, né? Ele acha que então, ele é tipo assim, um faz-tudo. E aí o pessoal fala, isso é um acúmulo de função. Pode ser. Sim. Isso pode ser discutido lá na frente amanhã, porque em vez de ele contratar um estoquista, ele contratou um vendedor e economizou no salário do estoquista. Com certeza. Então isso aí eu posso realmente discutir, né? Tudo eu posso levar à justiça para ter uma discussão. Aí vem a resposta do judiciário, é ou não, caso de acúmulo de função. Okay. Entendi. E, doutora Renata, como que o trabalhador temporário, ele pode usar essa experiência, né, esse momento que ele está ali na empresa, para que ele possa ser efetivado ou para que ele possa melhorar o currículo dele, para ele ter mais chances, né, de uma contratação mais permanente? Olha, se eu fosse, eu já fui. Meu primeiro trabalho foi realmente trabalhando em dezembro, eu fui contratada pela Mariazinha, que mexia com roupas de dormir, no shopping. E elas fizeram comigo um contrato de experiência de 30 dias e depois eu fui efetivada. Então, assim, eu acho que é interesse, procurar demonstrar, né, interesse em tudo, conhecer o material que você está trabalhando, conhecer a empresa que te contratou, né, e atender as pessoas da melhor forma possível, é o que eu falei, tratar o outro como você gostaria de ser tratado, né, porque eu acho que com isso você demonstra interesse, porque não é só o momento ali, né? Você foi contratado para fazer aquele trabalho, mas se você faz aquele trabalho com um plus que não é da sua obrigação, você vai despertar no outro, né, o interesse pelo seu trabalho, porque além de só fazer uma venda, de só fazer um atendimento, de ser só um empregado administrativo, você demonstrou interesse por toda a dinâmica da empresa, né? E aí, às vezes, você não vai ser nem aproveitado naquela função. Às vezes, abriu a vaga para outro, né? Eu acho que isso é importante, estar aberto, né? Eu acho que você tem que estar aberto a tudo, ser uma pessoa interessada, procurar, principalmente, estudar, né?
Eu acho que o estudo, a leitura, o curso, um curso técnico. Hoje a gente tem tanta possibilidade, né? A gente abre aí o Google, a gente vê até o Senai, o Senac, os cursos gratuitos que eles oferecem para você se aperfeiçoar, se aprimorar. Eu acho que o caminho é esse. Às vezes entrar pelo trabalho temporário e conseguir, né? Eles dão treinamento. Então tem interesse ir para frente. E na dinâmica, né, do mercado, a gente vê que está mudando muito, né, as formas de emprego, né? A gente tem visto aí a questão do teletrabalho, essa coisa toda. Qual que é o posicionamento daqui para frente da questão do trabalho temporário? Porque a senhora, pouco antes, né, da gente começar, que a senhora estava aqui falando que é muito mais contrato de experiência do que o contrato temporário. Justamente pelas regras dele, por causa, Sim. né? Então, ele tem tendência de ser amplificado, essa coisa toda, ou a tendência é reduzir? Olha, eu acho que ele vai se manter, porque ele tem regras específicas, né? Eu acho que ele veio para atender aquelas situações. Então, ele vai se manter. Agora, o que eu acho que com a mudança de mentalidade do Supremo, que existem outras formas de trabalho que não seja só a da carteira assinada, eu acho que nós vamos ter muitas mudanças aí. O difícil é a gente aceitar, né? Mas é difícil. Toda mudança tem um tempo de maturação, né? E a gente vê que nós, advogados, temos realmente, assim, debatido muito, há muita resistência, sabe? Por causa das questões de fraudes que a gente sabe que existe, né? Falta de fiscalização por parte do poder público. Então, mas o trabalho temporário, sim, eu acho que ele já veio atendendo uma demanda e eu acho que não vai ter uma supervalorização dele, não. E a mesma coisa do trabalho do contrato de experiência, né? Ele já vem atendendo o que é mesmo o objetivo dele. Doutora Renata, é com muito pesar, né, que a gente vem aqui falar que o tempinho já está terminando, né, que a gente tem que encerrar, mas com certeza queremos a senhora aqui de volta para poder conversar com a gente mais, né? Com certeza. Sobre isso e agradecer a todos vocês, né, que estão aqui presentes, Claudinho, a Morgana. E lembrando vocês, pessoal, de seguir-nos nas redes, né, sociais aí, no Instagram, aqui na nossa coluna, né, que é feita pelo nosso companheiro Hudson Cambraia. Então, a gente tem bastante conteúdo disponibilizado aí, tá bom? E até a próxima. Obrigada.